Então, minha tabela, pessoal, O e-mail ficou bonito na minha frente, né? Deixa ele de pé. gente, a tabela de usuário, ela tem 3 campos: código, login e o que? Senha. Vou incluir um usuário aqui, tá? Então eu vou pôr aqui admin, a senha eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, que é 6. Tá? Eu tô gravando, gente. Tô. Tá? Então tá aqui o que? Usuário cadastrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar minha tela principal. A tela principal vai abrir o login. Eu vou autenticar. Se autenticar, eu abro a tela principal do sistema. Se não autenticar, vai dar uma mensagem de erro. Tá? Então eu vou criar um novo projeto. Java, aplicação Java. Vou chamar esse projeto de cadastro. Não vou criar a classe principal nele, tá? Ele está sendo salvo dentro da pastinha chamada Netlist Project. Vou finalizar. Absoluto. Agora o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar o OpenSwing. Então eu tenho que vincular a biblioteca ao meu projeto. Então vem aqui, botão direito. Propriedades. Biblioteca. Adicionar biblioteca. Aí eu vou procurar a biblioteca o que? OpenSwing. Clique em OK. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu falei para vocês que o OpenSwing no framework praticamente eu vou copiar e vou o que? Colar, tá? Então eu vou criar alguns pacotes aqui onde eu vou organizar o meu trabalho, tá? Então o primeiro pacote, esse é o único que vocês não vão poder alterar o nome, é o pacote que chama imagens, que o componente só consegue localizar as imagens que vocês colocarem no sistema se ele tiver dentro do pacote chamado images. Se não for esse nome, ele não acha as imagens. É uma regra do framework, tá? Certo? Depois eu tenho o pacote. Cadê o controle? O pacote que eu vou chamar de recursos. Esse aqui pode ser o nome que vocês quiserem colocar, tá? Esse pacote de recursos aqui, eu vou colocar os arquivos XML correspondente às traduções possíveis que meu sistema pode ter, tá? Então eu já tenho um arquivo pronto aqui que é o que? O português. Vou copiar ele. E vou colar ele aqui. Se eu abrir ele aqui, ó, eu vou ver qual que é a estrutura desse arquivo. Então, por exemplo, onde ele encontrar a palavra off, ele vai substituir o que? Por ID. Onde ele encontrar remover filter, ele vai colocar o que? Remover filter. Então, essa aqui é a tradução do meu sistema. Eu posso colocar aqui quantos mais ações eu quiser. Lembrando que a chave tem que ser em inglês e o valor no idioma que você o que? Deseja, tá? Então, eu posso o que? Definir. Aqui eu fiz algumas definições. Primeiro, o símbolo corrente o que? Monetário, tá? Minha casa decimal vai ser separado o que? Por vírgula.
O formato da minha data, dia, mês e o que? E ano. E a hora vai ser hora e o que? E minuto, tá? Isso para cada idioma tem sua característica o que? Específica. Então esse é o meu arquivinho que? De tradução do meu idioma, tá? Quantos arquivos desse eu posso ter? Quantos eu quiser. Se meu sistema for para 10 tipos de países diferentes, eu vou fazer o mesmo sistema, só colocar o que? Arquivos de traduções diferentes, tá? Eu vou criar um pacotinho chamado VO. VO quer dizer Vale Objeto, tá? O que vai fazer isso aí? Eu vou mapear a minha tabela numa classe em Java, tá? Isso é para me conseguir transmitir as informações dentro do meu sistema. Então eu vou criar um objeto. Esse objeto vai ter valores. Esses valores vão vir da minha tabela do meu banco de dados, tá? Isso é orientação ao objeto. Vou criar outro pacotinho que eu vou chamar de quê? De menu. Esse pacote vai estar a minha classe o quê? Principal. Essa classe vai ser responsável por criar a tela principal e a tela de login, tá? Então vai estar aqui dentro da classe o quê? Menu. Por enquanto, vamos ficar somente com essas aqui. Quando desenvolver, a gente vai criar alguns outros pacotes, certo? A classe menu, pessoal, obrigatoriamente, ela tem que ter essas duas classes aqui. Cliente fachada e menu que? Fachada. Se eu tirar esse aqui, nós não vamos usar. Eu vou dar o exemplo para vocês, gente. Pode ficar tranquilinho. Esse projeto aqui vai para vocês. Então aqui, ó, dentro do meu pacote, eu coloquei essa chamada o quê? Cliente fachada e menu o quê? Ponto Java. Esse menu aqui vai ser onde vai criar o que? Toda a minha o que? Janela principal e meu login. Essa cliente fachada é a classe responsável por chamar os menus. Ou seja, quando você clica lá no botãozinho cadastro, você não chama uma tela? É essa cliente fachada que controla o que? A abertura desses aí, tá? Então, de acordo com que eu for criar uma tela, eu tenho que vir cadastrar essa tela nessa classe cliente fachada, tá? Como eu não tenho nenhuma tela cadastrada, eu vou excluir as que tem aqui, tá? Quando a gente for criando, a gente vai cadastrando. A classe menu é a classe responsável por criar toda a parte do meu sistema, tá? O que eu vou ter nessa classe? Primeira coisa aqui, ele chama quem? A classe cliente fachada. Essa classe é onde vai estar as ações dos meus menus. Eu crio uma variável de conexão. Eu crio uma variável chamada de HTable, que chama domínios. E eu criei duas variáveis. Uma eu chamei de username, uma eu chamei de quê? Idiomas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, nessa parte aqui, é definir quais os idiomas que eu vou ter no meu sistema. Então eu vou criar um vetor tá aqui, ó. Qual que é o meu idioma que eu coloquei lá? Não é o português? A sigla, a gente não utiliza PT_BR.
Aonde está o meu arquivo? Como é que chama o pacote? Recursos, eu coloquei com R o quê? Maiúsculo. Então aqui eu tenho que colocar com R o quê? Maiúsculo. E o nome do meu arquivo? Tá lá. Resource, underline, pt, underline o quê? br.xml. Tá aqui. Então aqui eu já estou definindo para ele carregar o quê? Esse idioma. Não preciso fazer mais nada aqui. Tá? Aqui, ó, algumas características que eu quero pôr no meu sistema. Primeiro, o que quer dizer a palavrinha background? O que é background, gente? Hã? Fundo da tela. Então eu vou definir aqui qual imagem eu quero pôr no fundo da minha o quê? Do meu sistema. Só que como eu não coloquei nenhuma imagem ainda, eu vou deixar comentado. Back image disposição. O que isso quer dizer? Vamos, gente, cadê o inglês de vocês? Back image o quê? Posição de quem? De fundo de imagem. Eu coloquei que ele vai ser o quê? Back image o quê? Vai ser centralizado. Você sabe o que quer dizer um menu em tree? Árvore. Ou seja, tem aquelas pastinhas, vocês clicam, ele vai abrir, não tem? Essa é a imagem de fundo que eu vou colocar o quê? Nesse menu. Eu não coloquei nenhuma imagem, vou comentar. Aqui está falando se vai ser o que? Visível a seleção de cor, eu coloquei verdadeiro. Se eu vou ter uma imagem simbólica, eu coloquei verdadeiro. Tá? Se eu vou incluir operador, eu coloquei verdadeiro. Se eu vou ter barra de rolagem na janela MDI, coloquei verdadeiro. E se eu vou ter um filtro nas minhas grids, também coloquei o que? Verdadeiro. Essas configurações aqui estão naquele livro que eu passei para vocês. Tem todas elas e o que cada uma delas fazem. Tá? Então aqui o que eu tenho que alterar na realidade? Um livro que eu passei digital, na última aula. Então, pessoal, o que tem aqui, ó? Depois eu passo para vocês. A única coisa que eu tenho que preocupar seria o quê? Essas duas linhas que eu comentei, que são as imagens que eu vou utilizar no meu sistema. Cada sistema usa uma imagem o quê? Diferente. Se vocês forem fazer um sistema com uma clínica médica, vocês vão usar imagem de que tipo? Uma imagem voltada para a área de quê? Medicina. Se for fazer para uma agroindústria, vai ser o quê? Outros tipos de imagem. Então é isso que vai mudar. Tá? Aqui ele vai definir qual idioma que ele vai carregar. Tá? E aqui, ó, eu vou criar a tela de login. Nessa linha aqui. Ele possui alguns parâmetros, tá? O que me interessa aqui na realidade? É o que está o quê? Entre o quê? Aspas. Então aqui eu vou falar que naquela janelinha lá em cima vai aparecer autenticação, login, o atalho vai ser L, vai ter um botão sair, o atalho vai ser o quê? S. Se a pessoa quiser armazenar suas informações, só selecionar essa opção. Aqui o nome do meu sistema, eu vou chamar de cadastro. Vou carregar um combo com todos os idiomas. Quantos idiomas eu tenho aqui? Somente um. Ele vai carregar um combox com um idioma. E qual que vai ser meu idioma padrão? Português Brasil. Tá aqui minha tela de login. Tá criada, desenhada, vai abrir centralizada. Tá? Aqui eu vou definir o seguinte, ó, que ele vai criar o que? Todas as janelas com o método que? MDI. O que é esse método MDI? Eu vou ter uma janela principal e as demais janelas vão abrir o que? Dentro dela. Eu só coloquei uma posição a mais. Eu coloquei aqui, ó, que ele tem um painel principal que chama user o que? Panel. Que é aquele, sabe essa barra de status que aparece aqui embaixo? Eu pedi para ele aparecer o que lá? O nome do meu usuário. Então, quando o usuário autenticar, vai aparecer o nome dele lá embaixo, autenticado. Tá?
Aqui é para a janela abrir o que? Maximizada. Não preciso mexer em nada. Aqui também, para ele retornar a minha janela cliente fachada, não preciso mexer em nada. Stop Application. Quando eu clicar no botão sair, o que eu vou fazer? Sair do sistema. Já está pronto, não preciso fazer nada. Visualizar o meu menu Entry. Coloquei verdadeiro. Se eu colocar falso, o menu some. Fica só o menu superior. Tá? Aqui é outro tipo de menu. Aqui é a tela de login. Aqui é o meu título do meu sistema. Então vamos pôr aqui, ó. Cadastro de cliente. Vamos pôr aqui, ó. Segundo ano. Então quando eu abrir minha janela vai aparecer com esse nome. Cadastro que é de cliente. Get About Text. Tá? Já viram que todo o sistema tem uma janelinha lá que tem a opção sobre? Essa é aquela janela. Eu vou colocar as informações que eu quero que apareça na janela. Então tá aqui, vou colocar o que eu quiser. Aí vamos deixar aqui. Então, quando eu clicar na janelinha sobre, vai aparecer o que? Essas informações. Tá? Aqui você pode colocar o que você quiser que apareça para o usuário. Get About Imagem. É a imagem que vai aparecer na janela o que? Sobre. Tá? Pode. Vamos pegar, deixa eu ver uma aqui. Pode ser essa aqui. Copiei a imagem, certo? Aqui dentro eu não criei um pacotinho chamado Images. Vou colar aqui. Se eu colocar aqui, ó, refatorar, renomear, condomínio. Se eu vim aqui colocar condomínio, ponto que BMP, ele vai lá naquele pacote imagens, vai ver se existe esse arquivo lá, tá? Por isso que eu falei que esse pacote aqui tem que ser sempre o que? Esse nome, que ele sempre vai buscar aí, tá? Se eu colocar imagens ou images com I maiúsculo, ele não localiza a imagem. Essa é uma regra do framework, tá? Aqui eu estou pegando minha tela lá e colocando ela como um JOption Pine. Então vamos colocar aqui cadastro. Get Max Attempts. Vocês já viram esse sistema quando o usuário digita a senha 3 vezes ele fecha sozinho? Aqui eu vou definir. Depois de quantas tentativas, se ele não logar, o que eu vou fazer? Então eu vou pôr aqui, ó. Depois de 4 tentativas, ele vai fechar o meu sistema. Tá? Ele fecha a tela de login automaticamente. Authentic o que? User. Aqui eu vou fazer validação de quem? Do meu usuário. Então eu vou pegar o usuário e o password que o usuário vai digitar. E eu tenho que ir lá no meu banco de dados validar isso. Para isso eu tenho que montar o que? Um select. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu montei o que? Um select. Só que esse select aqui tem que ser de acordo com quem? Com o meu banco de dados. Que é esse o que? Esse banco e essa o que? Tabela. Então como é que seria esse select? Vamos montar ele aqui. Então seria aqui, ó. Select, login, senha, da tabela o que?
tab usuário, onde login é igual, lá eu cadastrei o que? Admin, não foi? E a senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, que? 6. Se isso aqui estiver correto, ele vai me retornar uma informação. Retornou, não retornou? Se eu colocar o usuário errado, ele não me retorna o que? Nada. Então essa é a consulta que eu vou usar para validar quem? O meu usuário. Então eu vou copiar e vou colar ela aqui. O que eu tenho que mudar nela aqui? Eu não sei qual vai ser o que? A senha que vai ser passada e nem qual vai ser o que? O login. Então eu vou colocar 2 pontos de quê? De interrogação, que eu vou utilizar uma estrutura chamada prepare statement para o quê? Preparar SQL. Então tá ela aqui, ó. Conexão, prepare statement, que? SQL, que é essa variável string. O primeiro ponto aqui, eu vou colocar o que? O usuário. No segundo ponto de interrogação, eu vou colocar quem? Meu password. Vou mandar para o banco. O que quer dizer a palavra .nest? Ou seja, se houver um próximo, eu conseguir autenticar? Se existir algum registro, não tem um próximo? Hã? Aqui não vai ter um próximo, que é o primeiro registro? Eu consigo autenticar, retorno o que? Verdadeiro. Se não existir nenhum registro, eu caio aonde? Nesse else eu ponho aqui, usuário e senha o que? E retorno o que? Falso, o usuário não loga no meu sistema. Pronto, simples e morreu. Não tem mais o que querer inventar aqui. Tá? Tá pronto minha tela o que? Minha autenticação. Se eu tiver sucesso, eu vou pegar o nome do usuário e mandar o que? Lá para minha janela principal. Aqui são os menus. Como a gente não fez nenhum menu ainda, vamos deixar só esses aqui criados. Esses aqui eu vou comentar, tá? Não, pode deixar, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui é a criação o que? De todos os menus da minha aplicação. Vocês viram que tem aqui, ó, N1, N2 e o que? N3. Aí eu tenho N11, N12, N13, N14, N o que? Então minha principal é quem? N1. Dentro da N1 eu tenho o que? Essas opções. Então aparece lá menu cadastro. Dentro de cadastro vai ter usuário. E assim o que? Sucessivamente. Então é nesse trecho aqui, ó, nessa função que eu vou criar o meu menu, tá? Então aqui eu estou criando o menu. Agora aqui, ó, create o que? Connection. Aqui eu vou criar minha conexão com quem? Com o banco de dados. Agora vem algumas condições que a gente tem que verificar. Primeiro, eu preciso do drive que eu vou utilizar para conectar com o banco de dados. Qual banco de dados a gente está utilizando? SQL o que? Então o drive que a gente utiliza, como é que ele chama? É esse JTDS 1.5, 1.2. O que? Eu tenho que pegar esse arquivo e vou ter que colocar ele aonde? Aqui na minha pasta o que? Bibliotecas. Então tá aqui, ó. Adicionar jar barra o que? Pasta. Vamos lá localizar ele. Tá aqui. Abrir. Apareceu aqui. Aí vem, primeira condição. Qual que é o drive que a gente utiliza para conectar com quem? Com o SQL Server. Como é que ele chama? Como? Como é que ele chama, gente? Vocês fizeram isso no semestre passado.
Não, é SQL serve, não é mais SQL não. Ah? JDBC. Não, eu quero o nome do drive. Eu quero o nome do drive. Você tá dando o caminho da conexão. JDBC ponto que? Ponto que? Net o que? NetSource ponto que? Não. Professor, uma pergunta. No caso, se eu tivesse adicionado daquela maneira que já vinha adicionado automaticamente no NetBeans, que como se fosse para MySQL. Deixa eu ensinar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Como é que eu saberia o caminho que eu colocaria aí? Tá, NetBeans tem uma coisinha que ajuda aqui, ó. Aqui não tem opção, eu vim aqui em serviço, não tem opção de bancos? Olha a mágica que eu vou fazer aqui, ó. Ah, ela já tá pronta, não é possível. Eu venho aqui, ó, bancos. Deixa eu excluir isso aqui. Deixa eu ver se o drive tá aqui. Tá não. Então tem aqui, ó, bancos, tem a pastinha o quê? Drive. Eu sei qual que é o drive que eu quero usar, não sei? Então eu vou lá buscar ele, ó. Não precisa ficar sofrendo muito, não. É verdade. Tá aqui, é o mesmo drive que eu coloquei na minha aplicação, não é? Pronto. Coloquei ele aqui. Ele já trouxe o caminho aqui, eu já vou até copiar para não sofrer. Ok, certo? Então é isso que eu tenho que pôr aqui. Vamos voltar aqui. Quando eu criei aqui, ó, eu vou criar uma nova o quê? Conexão. Tá aqui, ó, JTDS. Próximo. Qual que é o banco que eu quero conectar? Local o quê? A porta padrão 1433. O nome do banco é o quê? Vocês estão vendo que ele está montando aqui embaixo para mim, não tá? O usuário é o quê? A senha. Coloquei. Vou pedir aqui, ó. Testa a conexão. Conexão bem o quê? Pronto, sei o caminho de conexão do meu banco. Aí eu venho aqui, ó. Drive Connect, eu vou colocar o quê? Só um minutinho. Coloquei minha conexão com o banco. O que mais que eu tenho que passar? O usuário. E o que mais? Pronto. Tá aí a conexão pronta. Tá? O pessoal lá daquela conexão que a gente fez de negócio de segurança, igual a verdadeira, Só colocar aqui na string. Tá? Essa aqui é a string padrão. Aí é só você pôr um ponto e vírgula e continuar colocando o que você quiser. Tá? Fala. Eu sei que vai mudar um pouco no caso aí, porque é MySQL. No MySQL você pode ir lá em propriedade, lá do ladinho propriedades. Não, serviço. Projetos. Aqui botão direito, propriedades. Aí vai lá em bibliotecas. Aí biblioteca, se não me engano, aí adiciona aí adiciona lá do lado. O drive. Não, ali ó, adicionar biblioteca. Aí você procura O drive do MySQL. Exato. Como é que eu colocaria esse caminho aí no caso lá naquele local lá? Qual o local? Você não coloca o local, você vai adicionar o drive, você vai usar esse drive lá. Pois é, não teria que colocar o local que está ali nesse drive aí? Eu não preciso de carregar lá não, class for name. Não, precisa. Só que isso aqui ele já vai trazer para você padrão. Quer ver? Fecha rapidinho. Cancela, fecha lá em cima. Agora lá no código aí. Aí onde está esse aí? Class for name. Onde é que eu vou saber que está esse nome? Qual o drive mais quero que você usou? Cada drive tem um nome específico. Porque antes quando eu estava fazendo,
Eu não precisava chamar class for name não, só poderia colocar Drive Manage, Get Connection e já Não. funcionava. Porque aí que tá. Se eu vim por aqui, criar conexão e vincular essa conexão aqui ao meu banco, ao meu sistema, resolve também. Só que aqui a gente tá trabalhando com framework, esquece, diferente, Entendi. tá? Então tá aqui, ó, carreguei o drive, fiz o quê? A conexão. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos executar o projeto, vamos ver o que vai acontecer. Qual que é a minha classe principal? É a classe chamada o quê? Menu. Vamos ver se vai dar algum erro ou não. Tá aqui, ó. Ele já criou para mim o quê? A minha tela de quê? Usuário o quê? E senha. Se eu pôr login, usuário e senha o quê? Inválido. Pronto. Tá aqui o nome do meu usuário, ele trouxe a hora, já tá a minha tela criada. O que eu vou fazer agora? Desenhar a minha janela de cada uma dessas o quê? Se eu vim aqui, ó, sobre. Ele tá abrindo pequeno por causa da resolução do data show, viu, gente? Tá lá, ó. Tá aquela imagenzinha que eu coloquei. Tá? Então, se eu vim aqui, ó, não tem algumas opções aqui? Vou colocar aqui, ó, cadastro. Ele já pesquisou lá para mim automático. Se eu vim dentro de cadastro aqui, eu acho que tem usuário, não tem? Usuário com acento. Ele já vai buscar. Isso já tá o quê? Pronto. Tá? Eu não programei nada para desenhar essas telas. Se eu quiser fechar esse menu, fechei. Se eu quiser que o usuário abre, ele clica e abre. Tá? Então, se eu quiser que eu trocar de usuário, ele já abre a tela de login o quê? Automático para mim. Tá? Se eu quiser sair, pronto. Tá funcionando minha aplicação. O que eu tive que mudar aqui? É que eu sempre falo para os meninos, só o que está em quê? Laranjado. Todo o resto é Ctrl C e Ctrl V, não vou mexer em mais nada. Tá? Não mexo simplesmente o quê? Em mais nada aqui. Aí, ó, vocês vão querer, ó, vamos dar exemplo, fez a aplicação, ela está prontinha. Vocês vão querer distribuir ela, não quer? Botão direito, limpar o quê? Construir. Ele fez o processo. Eu vou lá na parte onde ela foi criada. Tem a pastinha dist. Aí. Como é que opera esse ícone de sensação aí? Esse ícone de sensação aí? Esse ícone? Tem que colocar uma linha de comando aqui. E se você me perguntar agora, eu não lembro dela. Tem uma linha que você coloca e altera. Tá? Aí dá para você até definir, dependendo do sistema operacional, qual ícone você quer que apareça, a resolução. Isso você colocar direto no formulário. Mas se você quiser, por exemplo, pegar a resolução da tela, dependendo da resolução da tela, você quer um ícone maior ou um ícone menor. Ele faz isso para você. Ícone e aplicação em Java. Tá aí, pessoal, minha aplicação. Para mim distribuir isso aqui para um cliente, o que é obrigatório? Aonde tiver esse arquivo aqui, tem que estar o quê? A pasta lib. Dentro dessa pasta lib tem todo aquele jars. Tá? Então a única obrigação é, minha aplicação está pronta, compilada, posso gravar no CDzinho e entregar para quem? Para o meu usuário. Aí eu posso usar uma ferramenta que cria um instalador que copia isso aqui no diretório específico que eu determinar.
Tá? Então tá pronto, ó. Essa vai ser o quê? A aplicação. Na próxima aula, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma tela de cadastro, que vai ter uma grid, o cara vai cadastrar, vai exportar para Excel, fazer o que ele quiser aqui dentro dela. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Não, né? Agora presta atenção. Eu vou compilar, gente. Eu vou compactar esse projeto. Ah, tá sem internet. Não é para estar desconectado. Internet está muito lento aqui da UEG. Tá aqui, ó, presta atenção. A hora que vocês entrarem aqui, vai pedir um usuário e senha para vocês. Vocês vão colocar o usuário o quê? Alunos e senha o quê? 2, 3, 4, 5. Alunos. Não, também não foi tão fácil, não. Pô, meu, sacanagem. Ah? Usuário e a senha é o mesmo. Aqui dentro vai ter uma pastinha chamada Linguagem de Programação 1. Dentro dessa pastinha eu vou colocar esse projeto que eu fiz aqui já compilado para vocês brincarem com ele. E vou colocar a videoaula. Tá? Não, até compilar essa aqui vai demorar. Renderizar o vídeo é uns 40 minutos a mais. Está, certeza. Então aqui dentro, ó, vocês vão clicar na pastinha aqui, ó, Shared, e vai ter uma pastinha aqui chamada o quê? Linguagem de Programação 1, tá? Lá vai ter um botãozinho, ó, vou pegar igual esse aqui, ó, que eu coloquei esse no primeiro ano.